Olá, galera. Bom, voltamos aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre Império. E antes de começar, de dar continuidade ao assunto, vamos a uma pergunta. Eu pedi que vocês aproveitassem o espaço, né, para deixar algumas questões que pudessem surgir de dúvidas relativas à aula. Acho que o pessoal não teve muito tempo e tal, só teve uma pessoa que mandou uma dúvida e vamos ler aqui. Olá, professor. Primeiro gostaria de agradecer pela bela iniciativa. Tenho uma dúvida sobre o primeiro reinado. A Constituição de 1824 não seria chamada de Constituição da Mandioca? Li em livro que a Constituição de 24 era liberal. Seria verdade isso? Meu nome é Juliana Vieira, sou de São Paulo e vou prestar a FUVEST. Legal. Bom, então, primeiro momento que vamos tentar responder as perguntas. Obrigado, Juliana, pela pergunta. Vamos lá. Constituição da Mandioca. Não. A Constituição de 1824 não é a Constituição da Mandioca. A Constituição da Mandioca foi a Constituição que que Dom Pedro organizou a Assembleia Constituinte ainda em 1823, mas que ela não foi para frente justamente porque essa Constituição tinha várias limitações ao poder do imperador. Pode citar algumas, por exemplo, né? O veto universal que o imperador queria ter, essa Constituição acabava com esse veto, vetava o veto, e outras limitações. Era uma Constituição liberal, bem liberal. Tá? Depois vamos discutir um pouco essa questão de liberal, o conceito de liberal. Mas a Constituição da Mandioca não foi a de 24. A Constituição da Mandioca, na verdade, ela é chamada assim porque havia um dispositivo, né, na reunião desses grupos, inclusive em relação à questão do voto. Tá? Um dos elementos é a questão do voto. E aí alguns queriam colocar o número de escravos mínimos e como uma forma de limitar a participação. Mas aí acho que não pegava muito bem, né? Falar em escravos na Constituição, uma Constituição que se tinha como liberal, que tentava limitar o poder do imperador, naquela ideia iluminista, né? Anti-absolutista, não pegou legal. Mas eles, mesmo assim, queriam ainda colocar. Então, uma forma bem sutil foi criar um mecanismo que associasse uma quantidade específica, né, de produção de mandioca ao poder de voto. Então o valor foi calculado mais ou menos em relação à compra, a produção específica de mandioca. Aí vocês vão falar, o que tem a ver mandioca com escravo, né? Tem que a maioria das fazendas que possuíam escravos, elas mesmas produziam mandioca para a alimentação do escravo, porque a mandioca era uma das principais fontes de alimentação para os escravos. Tá aí por o motivo do nome Constituição da Mandioca. Bom, em questão a ser liberal, aí a gente já vai começar a entrar num detalhe interessante. Bom, gente, é o seguinte, Juliana, né, que tem a pergunta, eu sei que de repente pode ser a dúvida de outra pessoa também. É o seguinte, quando nós falamos de liberal, nós temos uma tendência, quando não estudamos com profundidade o tema, ou passamos superficialmente, a criar estereótipos em relação ao liberal. Tá? E aí olhamos a questão da escravidão como um elemento limitador desse tal de liberalismo. Tá? Vamos pensar que o liberalismo ele está baseado em questão de liberdade, propriedade, igualdade, mas a igualdade aqui não é social, é igualdade jurídica. Embora nós tenhamos algumas características comuns, o liberalismo que vai vigorar no Brasil não é o mesmo liberalismo da França. Ele é inspirado na França, mas tem algumas características próprias. A sociedade a elite intelectual do Brasil nesse momento é uma elite que se formava em Portugal, em Coimbra. Então, em grande parte, tem a ver com aquela reforma coimbrana que foi feita pelo Marquês de Pombal, tá? No período em que ele esteve à frente do ministério no governo português. Então, é um liberalismo específico. Agora, mesmo assim, esse liberalismo ele é diferenciado. Você tem grupos diferentes dentro desse ideal liberal. Eu posso dar aqui o exemplo do José Bonifácio. José Bonifácio era um monarquista,
tá? Só que ele era contra o trabalho escravo. Ele, em relação ao trabalho escravo, por exemplo, ele se posicionava contra a submissão do Brasil à Inglaterra, tá? Quanto à questão do tráfico negreiro. Isso era um posicionamento dele, mas não em relação ao escravo, tá? Era em relação aqui, em relação a um posicionamento que, se o Brasil cedesse, o Brasil estava demonstrando publicamente uma submissão ao governo inglês. Isso não era legal, tá? Então o posicionamento dele estava mais relacionado a essa questão. Agora, ele era um cara que tentava limitar o poder do imperador. Ele vai bater de frente com o governo, com o Estado, inclusive ele, mesmo sendo o chamado patriarca da independência, menos de um ano depois da independência, ele foi tirado do ministério. Então demonstra que não havia uma homogeneidade. Essas diferenças entre um grupo que é submisso ao poder absolutista, ao rei, à monarquia, a um Estado forte, esse grupo estava mais ligado àquilo que era chamado de portugueses, tá? Enquanto um outro grupo era um grupo mais ligado aos brasileiros. Essa Constituição da Mandioca, ela tem um aspecto liberal, mas a Constituição de Dom Pedro também ela é considerada, em alguns aspectos, liberal, mesmo quando nós pensamos no poder moderador, mesmo quando nós pensamos, por exemplo, na questão de um Estado que é muito forte e centralizador. Em alguns aspectos, por exemplo, o ensino público, tá? A ideia de ensino público é uma coisa que vai ser colocada nessa Constituição de 1824. Esse é um aspecto. A questão religiosa, por exemplo, a Constituição de 1824 ela vai dar liberdade religiosa. Calma, né? Liberdade religiosa até certo ponto. Você pode professar sua religião, só que em âmbito privado. Existe sim uma religião oficial no Brasil. Agora, essa religião ela é submissa ao Estado, que é o regime do padroado. Tá? Então nós temos aspectos nessa Constituição que são aspectos liberais. Tá? Não esqueçamos também que durante a própria Revolução Francesa, onde teria nascido na prática as práticas liberais, você tem momentos em que há uma imposição do trabalho escravo nas colônias. E tem momentos em que você suspende esse trabalho escravo. Então, ela pode ser considerada assim uma Constituição liberal, 1824, assim como a da Mandioca. Tá? Bom, espero que tenha respondido a você. Vamos então dar continuidade ao que nós estávamos discutindo na nossa última aula. Nós falávamos, no finalzinho da aula, do assassinato de Líbero Badaró. Líbero Badaró era um jornalista, tá, que fazia acusações ao monarca. Essas acusações estão ligadas a um conjunto de insatisfações daquela sociedade, daquela vertente, daquilo que a gente chama de brasileiros, em relação ao imperador. Tá? Então, nós podemos lembrar que esses dois grupos, que a gente chama normalmente de portugueses e brasileiros, os portugueses eram inclusive olhados de forma pejorativa, tinham apelidos para eles, né? Existiam apelidos como Corcunda, Pé de Chumbo, tá? Tudo são apelidos pejorativos que os brasileiros colocavam nos portugueses. Tá? E havia essa disputa por poder com vantagem para os portugueses, porque Dom Pedro era português. Tá? Então ele insistia na formação de gabinetes formado em sua maioria por portugueses. Tá? Isso vai gerando insatisfação. É um conjunto de coisas, como nós podemos ver até agora, que vão gerando insatisfação. E se nós formos falar da questão econômica, por exemplo. Questão econômica, você tem, naquela década de 20, um ponto muito interessante. Em 1821, quando Dom João foi embora, ele leva basicamente todo o ouro do Banco do Brasil, que havia sido fundado por ele mesmo. Então o Banco do Brasil ele começa a ter dificuldades para organizar, né, de uma forma bem incipiente, que ele fazia isso, a questão monetária dentro do país. Então começa um emissionismo para compensar essas dificuldades do Banco do Brasil. Esse emissionismo ele vai se dar com moeda de cobre, que começam a ser falsificadas, por exemplo. Não havia nem aquilo que a gente chama de confiança
nessa moeda. Para vocês terem noção, algumas províncias elas subvalorizavam a moeda. Né? Não era, o mil-réis, quando chegava em determinadas regiões, ele valia menos do que no Rio de Janeiro. Você vai mostrar como é um problema sério. Isso vai gerando o quê, gente? Na época não existia o termo inflação, né? Bernardo Pereira de Vasconcelos chamava isso de inchaço do meio circulante, tá? Uma desvalorização dessa moeda, que, é claro, vai criando uma carestia e dificuldades para essa classe mais pobre. Isso tudo vai gerando insatisfação. O envolvimento na guerra, né? Você tem que pensar que um exército, em grande parte, a massa desse exército não é formado pelos oficiais portugueses. Nós já temos alguns brasileiros, mas a maioria dos oficiais são portugueses. Agora, os soldados, em geral, são pessoas do povo e que são recrutados à força. Mas o motivo para gerar insatisfação. Então, ao final dessa década de 20, nós temos uma crise, tá? E Dom Pedro vai enfrentando essa crise. Começa a haver um grupo que passa a culpar Dom Pedro pela morte do Líbero Badaró. Tá? E ele, quando vai visitar alguma província, às vezes é recebido por pessoas de luto, tá? Lembrando e culpando ele pela morte de Líbero Badaró. Isso vai crescendo, e tem aquele momento que todos nós conhecemos, aprendendo na escola, né? A famosa noite das garrafadas ou garrafas, onde há uma briga de facção, uma espécie de grupos divergentes que acabam partindo para uma violência dentro do Rio de Janeiro, tá? Numa festa que havia sido feita como fosse uma forma de recepção a Dom Pedro, depois de ter passado por várias províncias e ser mal recebido. E isso demonstra o momento em que realmente Dom Pedro não é mais bem-vindo. Tá? Então vocês viram que são um conjunto de coisas que vai acontecendo que vai levando a essa situação. E aí no 7 de abril de 1831, Dom Pedro vai abdicar, tá, do trono brasileiro em favor do seu filho, que tinha 5 anos, em abril iria fazer 6 anos dia 2 de dezembro. E aí você sabe que nós vamos entrar num período chamado de período regencial. Bom, até aqui, gente, o que eu fiz foi um grande apanhado de alguns pontos, tentando criar uma linha de raciocínio dos principais problemas, falando da crise, falando da Constituição e como isso se organiza. Agora, nós vamos tratar de alguns pontos centrais que eu considero importantíssimos para que você possa sair bem nessa prova. Então, por exemplo, quando nós pensamos aqui nos grupos que estavam insatisfeitos. Você lembra, por exemplo, que nós dissemos que quando houve o reconhecimento do Brasil por parte da Inglaterra, a Inglaterra faz algumas exigências. Entre essas exigências é a renovação daqueles acordos que tínhamos feitos em 1810. Na verdade, a palavra técnica não seria renovação porque não existia mais Portugal, agora era Brasil. Mas mais ou menos nos mesmos termos. E há uma insatisfação desses grupos dentro do Brasil que não acham muito justo as vantagens dadas a Portugal, a Inglaterra. Tá? Tem também uma outra exigência inglesa importante que está relacionada ao fim do tráfico negreiro. O tráfico negreiro era uma atividade econômica muito importante dentro do Brasil. Existiam grupos fortes, riquíssimos, famílias tradicionais que estão até os dias de hoje aí, e que viviam disso. Então não estavam também satisfeitas com a posição do imperador de ceder às pressões inglesas, tá? Que em 3 anos teríamos que ter uma proibição do tráfico negreiro. Bom, outra coisa também interessante em relação à economia. O que estava acontecendo nessa década de 20 em termos econômicos no Brasil? Já falamos da questão financeira, da questão da moeda, mas em termos de produção, tá? No site da UERJ, em relação a essa questão, tem uma observação que ela não está errada, mas ela pode induzir o estudante a tirar conclusões errôneas. Então eu vou esclarecer. No site ele fala que havia uma crise do açúcar. Só essa explicação de crise do açúcar, você pode pensar 1000 coisas e aí pode ser perigoso na hora de você escrever alguma coisa. Quando se fala de crise do açúcar aqui, na verdade, não é só do açúcar, tem vários produtos. Acho que só o fumo que saía um pouquinho desse conjunto. O que está havendo é uma diminuição dos preços desses produtos. Agora, em termos de produção e exportação, a exportação aumentava. Por incrível que pareça, a exportação do açúcar, durante a década de 20 até 31, ela aumentou, ela cresceu muito. Só que o preço do açúcar,
diminuía muito. E essa diminuição acabava roubando, né, sugando todas essas vantagens. Então você tinha que produzir muito, se esforçar muito para poder ter mais ou menos o mesmo valor. Alguns falam em termos de 40% de valorização nesse período aí entre 1821 e 1831. 1820 e 1831, né, para ser mais pegar o período todo. Então você percebe que essa questão também é importante, tá? Mas cuidado que a gente pode pensar numa crise que não se produzia açúcar, o açúcar não era comprado, não. Havia demanda por esse açúcar, só que o preço desse açúcar começa a se desvalorizar muito no mercado, tá? Em grande parte por causa da concorrência também. E aí o que acontece é que você tem dificuldades de compensar a queda de preço com o aumento de produção, tá? Então temos que falar um pouco em relação a isso. Bom, uma outra coisa interessante também é em relação ao endividamento e os rumos da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina também ela vai trazer um custo muito grande, um custo não só para o Brasil, como para a Argentina também. Em relação à Argentina, eu ia falar no finalzinho, mas eu vou falar agora. Não existia a Argentina que nós conhecemos ainda, tá? Era chamada de Províncias Unidas do Prata, ou do Rio da Prata, ou da Bacia do Prata. Tá? Isso é importante vocês terem em mente, porque na hora de escrever numa discursiva, o aluno que escreve Argentina e o aluno que escreve Províncias Unidas do Prata, ele se diferencia, né? Não se esqueçam que quem está corrigindo a resposta de vocês é um historiador. O historiador gosta de relembrar das suas discussões, das suas leituras acadêmicas e criticar um pouco os livros didáticos, né? Então, quando você consegue pegar um termo que normalmente é usado no livro didático, colocar ele de lado e usar um termo mais acadêmico, isso aí é claro que vai angariar a simpatia por parte desse corretor. E isso não pode ser desprezado. Uma outra coisa também interessante é quando nós pensamos na questão da sucessão portuguesa, né? A sucessão portuguesa ela gera insatisfações, tá? Por causa do envolvimento do governo, né, do Brasil, que era Dom Pedro, nas questões portuguesas. Isso gerava um medo de que houvesse um retrocesso no processo de independência, de autonomia, e isso também vai contribuir para críticas crescentes à figura de Dom Pedro. Tá? Uma outra coisa também, tá, são aqueles acordos desfavoráveis que foram assinados com a Inglaterra, que vão também prejudicar aquele grupo mais ligado à produção, a manufaturas, etc. Agora, gente, eu vou passar agora uma parte que é justamente falar de pontos que podem fazer diferença na hora de você escrever a sua resposta. Tá? Um fato. Cuidado com a questão de dizer, quando você for falar sobre a independência, que foi pacífica. Tá? Existem algumas fontes historiográficas menos cuidadosas que costumam colocar como pacífica, mas se comparada com as independências da América Espanhola. Aí podemos dizer que foram menos traumáticas. Pacífica não, houve resistência na Bahia, houve resistência na província cisplatina. Tá? Já havia resistência, na independência já havia resistência. Não se esqueça que foi em 1821 a anexação oficial. Tá? Em 1822 o Brasil se torna independente e vai haver resistência ali. Tá? Mas, é claro, se compararmos com a América Espanhola, não foi tão traumática assim. Um outro ponto interessante também, tá, que nós podemos sempre lembrar, é da questão da forma como aconteceu. Tá? Foi feita uma independência, uma revolução por cima. E essa revolução por cima ela representa o quê? Um medo que as elites possuíam de que ocorresse uma ruptura nos moldes do que havia acontecido no Haiti. Aquilo que nós chamamos de haitianismo. Vocês lembram? Nós já falamos disso. Bom, uma outra questão. Alguns discutem, e costuma-se falar muito quando se fala desse período, o porquê que o Brasil se manteve numa unidade, enquanto o restante da América ele acaba se pulverizando, né? Se fragmentando. Várias explicações, como estamos falando especificamente do Império, temos que entender que o que se formou aqui foi uma monarquia. Tá?
Agora, uma monarquia que não é exatamente uma monarquia europeia. Tá? O que pode diferenciar uma monarquia de outra? Por exemplo, nós tínhamos nobreza, mas não tínhamos aquilo que nós podemos chamar de aristocracia. O que é isso? Títulos de nobreza existiam, tá? Mas os títulos de nobreza eles não eram hereditários. Eles eram concedidos, mas o seu filho necessariamente não seria um nobre. Tá? Isso demonstra o quê? Que aquela ideia da hereditariedade da aristocracia não existia no Império Brasileiro. Tá? Isso é uma marca interessante que vale a pena você saber para você começar a costurar o seu entendimento geral do que foi o Império Brasileiro, do que foi essa monarquia. Monarquia essa que possibilitou, em grande parte, manter a unidade do território. Tá? Coisa que não aconteceu com a América Hispânica. Uma outra coisa interessante para a gente fechar aqui esse tema é pensar que havia uma divergência quanto ao modelo político do Brasil. Centralização e descentralização. Tá? Em torno desse papel de centralização, nós podemos chamar aquele grupo de portugueses, ou pé de chumbo, ou corcundas. A palavra corcundas era usada com uma forma, como eles chamavam, monarquista, né? Se inclinavam perante o imperador. Tem um livro muito interessante que discute isso, chamado Corcundas e Constitucionais. Os mesmos dois grupos. Um grupo que pregava a prevalência da Constituição, outro que pregava a prevalência de Dom Pedro, da figura do imperador. Então esse grupo que pregava a prevalência do imperador era chamado de corcundas, porque eles se curvavam diante do imperador, enquanto o outro grupo era chamado de constitucional por defender uma supremacia da Carta Constitucional. Ok, gente? Bom, eu espero que eu tenha construído para vocês uma base interessante para vocês pensarem e responderem variadas questões sobre o Primeiro Império. Ok? Não se esqueçam, dúvidas, coloquem nos comentários do vídeo, que nós, na próxima aula, no início da aula, nós comentamos e tentaremos ajudá-los a saná-las. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais.